Bem-vindo ao Conexão E-Commerce, o podcast que te atualiza com as principais notícias do mercado digital sem enrolação. Como isso pode, na verdade, afetar diretamente o seu e-commerce, o seu bolso. Aqui você tem um novo formato, acho que tem até já, né, essa plaquinha que é novidade aqui também. Episódios mais longos, né, com mais contexto, mais espaço para troca de ideias. A cada episódio vamos comentar, vamos fazer um react sobre manchetes de momentos ou sobre algum vídeo que a gente gravou. Hoje nós vamos fazer outro react de um vídeo do Bruno Gontijo. Na próxima vamos trazer outra coisa, né, Léo? Porque realmente a gente está um tempo sem gravar, vocês têm acompanhado, porque tem muita coisa acontecendo, muita mudança física, inclusive de espaço. A gente está em obras, estamos em obras. O próximo podcast eu vou fazer questão de fazer no meio da bagunça, entendeu? Vai ser no meio da bagunça mesmo, até porque não vai ter nem como, né, pelo estágio que está essa obra. E claro, tudo isso com uma linguagem simples e sem burocracia. Roda a vinheta. Léo, e vamos começar aqui esse nosso bate-papo com notícia quente. Vamos falar sobre a exclusão do DeFi. O DeFi volta e meia tá nas mentes aí dos sellers, porque é agressivo, é pesado. A exclusão do DeFi da base de cálculo do PIS e COFINS. Vamos lá, não é o fim do DeFi, não é isso. É importante falar isso. É importante falar. É a exclusão do DeFi que compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Aí alguns sellers já vão ficar malucos, vão falar, poxa, então já vou meter isso aí no administrativo, já vou parar de fazer e tal. Calma lá. Temos riscos ainda, né, Léo? Sim. Os riscos têm diminuído, já é uma ação que a gente já trabalha para alguns sellers, sempre com um êxito. Hoje em dia eu posso falar de 100%, mas é preciso dizer que antes tinha que ser 100% judicial e agora nós estamos adotando a famosa cautela. E por que a cautela? Léo, explica pra gente o que mudou. Foi em fevereiro que saiu aquela normativa? Foi fevereiro. Ou final de janeiro. Ou final de janeiro. Uma normativa da Receita Federal meio que autorizando essa exclusão, porém, o porquê que ainda é necessário cautela. Fala um pouquinho sobre a normativa primeiro aí pro seller. Beleza, pessoal. O que aconteceu, na verdade? Foi um entendimento da Procuradoria-Geral da República. Porque o ICMS, como vocês já sabem, nossa, se você não sabe, meu Deus do céu, procura a gente correndo. Exatamente. Mas o ICMS próprio já está autorizado, já desde 2017, a retirar da base de cálculo do PIS e COFINS. O que foi considerado a famosa tese do século, né? Exatamente, um nome bonito, inclusive. Mas o nome é muito bonito. A gente mesmo fez muito trabalho com essa tese, recuperou muito dinheiro para muito, não só seller, como outros empresários, outros indústrias. Deve ter recuperado no total, sei lá, mais de 10 milhões, pelo menos, aí pro pessoal. E aí, o que acontece, pessoal? Só que na época, quando chegou essa demanda lá no STF, nem falavam sobre a cobrança de DeFi. Então chegou lá para o STF a temática só de ICMS. E quando o STF decidiu, por mais que aí sim já existia o DeFi, o STF foi bem literal, específico no que estava sendo pedido. Bem, da verdade, ele não podia ampliar o julgamento do nada e falar assim, isso aí também vale para isso, também vale para aquilo. Não poderia fazer isso. Então, ele decidiu, e o que a gente chama no direito, uma palavra bonita, ratio decidendi, a razão de decidir dos julgadores, ficou no ar. Exatamente. E ao ficar no ar, os advogados ou outros estudiosos tributários logo pensaram, mas por que não também para o DeFi? Que aí é chamado também de teses filhotes dessa tese, que era conhecida como a tese do século. E uma das teses assim, mais fortes era a exclusão do ICMS DeFi da base de cálculo do PIS e COFINS. E por quê? Porque o DeFi ele é uma outra modalidade de ICMS. É só um rateio do ICMS. Porque antes da DeFi, que foi lá em 2015, o que aconteceu? O que acontecia? Você vendia para um não contribuinte interestadual, por exemplo, você está aqui em Minas Gerais, pagava o ICMS alíquota interna, por exemplo, em Minas 18%, para o estado de Minas Gerais. E pronto. E o estado de destino não recebia nada. O DeFi ele só veio e falou, não, vamos ratear. Uma parte fica para Minas, que é o ICMS interno, ICMS próprio, interno do estado, que aí seria na alíquota interestadual
por exemplo, um produto nacional, 12%, se for uma venda para São Paulo. E São Paulo é devido à diferença da alíquota interestadual, 12%, para a alíquota interna de São Paulo. Vamos dar um exemplo de 18%, então é devido 12% para Minas e 6% para São Paulo. Então só pegou o ICMS e dividiu. Então por isso que foi uma tese muito forte. Só que não teve alteração legislativa, porque quando teve alteração legislativa, o legislativo apenas colocou a situação que é o ICMS destacado na nota fiscal. E aí surgiu ainda uma outra polêmica, porque o DIFAL, por mais que ele vai dentro do XML, mas se você imprimir uma DANF normal aí, gente, não tem o DIFAL, tem o ICMS próprio. Aí foi isso, aí ficou aquilo, a Receita a princípio não aceitava, aí agora recente, a Procuradoria virou e falou o seguinte: olha pessoal, como o DIFAL ele também é destacado na nota, porque o que é considerado nota fiscal para fins é o XML, não é a DANF. Não é o espelho, né? Porque a DANF é o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Então, a Procuradoria falou, o DIFAL também pode ser excluído da base de cálculo PIS e COFINS. E por que eu disse cautela antes? Como o Léo disse, não houve uma alteração legislativa. Tampouco existe uma decisão do STF ou do STJ, que a princípio será o competente para julgar nesse caso, né, Léo? Se eu não estiver enganado. E chegou no momento que eles começaram a brigar. Chegou no STF, o STF, não é meu. Chegou no STF, o STF, não é meu, não é do STF. Então, você falou STF as 3 vezes, eu acho. Aí chegou no STJ, STJ, não é meu, não, é do STF. Mas, enfim, não foi julgado e então tampouco foi reconhecido o que a gente chama de repercussão geral ou essa pacificação que aconteceu no outro julgamento. Isso. Então, em razão disso, o que nós temos feito para os nossos clientes? Atenção, se você já é nosso cliente, já é assim que a gente está fazendo. Se você não é e quer ser adotando uma estratégia um pouquinho mais conservadora, é só clicar aqui e conversar com a gente nas nossas redes sociais, etc. Nós estamos apurando, porque tem gente também que acha que não, agora eu fiquei rico. Não, e não é assim, gente. Tem muito cliente que tem produto monofásico, aí não se aplica. Acaba que não gera um valor a restituir. E aí é importante, porque se você não paga PIS e COFINS, você não consegue abater algo que você não paga, né? Exatamente. Então você vai tirar o ICMS da base de cálculo PIS e COFINS. Qual que é o seu PIS e COFINS? 0. Então não tem base de cálculo. Exatamente. Então é o caso desses clientes. Ou também, por exemplo, muitos sellers nos perguntam, mas eu não pago o DIFAL. Isso é uma pergunta recorrente. Recorrente. Eu não pago o DIFAL. E aí? Eu posso recuperar? Responde para o seller aí, Léo. É importante falar, assim, uma frase que eu gosto de falar, ela é meio confusa, mas vocês vão entender, que é uma coisa, outra coisa. Porque o DIFAL, gente, é devido para os estados de destino. PIS e COFINS é devido para a União. Então, se você não está pagando para os estados, o DIFAL é problema dos estados e eles que devem vir a te cobrar. Mas se você não está pagando o PIS e COFINS, aí é um problema. Aí é um problema da Receita. E aí ela vai te cobrar também. Ou, enfim, vai te aplicar outros tipos de sanção. E aí, nesse caso, o que é importante é que esteja destacado o DIFAL. Então, se você não está pagando, não tem problema. Mas tem que estar destacado, porque igual a Procuradoria falou, né? Como o DIFAL é destacado na nota fiscal, você pode fazer a retirada, né? A exclusão da base de cálculo PIS e COFINS. Então, tá ali, se eu estou pagando ou não tem problema, porque é um tributo que você já incorporou no valor. Porque quando você vende um produto por R$100, pelo menos tem que ser assim, você tem que incorporar tanto o ICMS próprio quanto o DIFAL dentro desse valor. Então, se você está vendendo por R$100, o DIFAL e o ICMS está ali dentro. Então, você tem que retirar ele para, sim, pagar o PIS e COFINS. E aí eu falei e não falei o que nós temos feito para os nossos clientes. Nós temos feito a apuração, feito as correções necessárias nas declarações que é preciso fazer também, porque senão fica errado e vai dar problema. Vai ser indeferido. Exatamente. E aí isso é incorporado lá na escrita, vamos falar assim, do cliente, e ele fica lá
ou abate num tributo que ele vai ter que pagar. Aí vai depender de qual que é o valor do crédito, né, Léo? Que a gente fez uma simulação, nós vamos falar aqui daqui a consegue abater, inclusive, é importante falar, qualquer tributo federal. Então pode bater no próprio PIS/COFINS, imposto de renda, contribuição social. Se você é um seller que tem crédito, aconteceu isso com um cliente nosso, que nós fizemos uma apuração e revelamos um valor assim, substancial, R$240 mil. E foi só de um ano que ele está fora do Simples. Só de um ano, porque antes disso ele estava no Simples. Só que ele tinha crédito. Gerava muito crédito, e ele está queimando esse crédito ainda para depois ele ir lá e usar esse outro crédito dele. Mas vai ficar guardado, digamos assim. Vai ficar guardado. Então já vai ficar apurado, as obrigações já vão ter sido regularizadas e aí ele vai poder usar. E aí a gente tem entrado com um mandado de segurança visando apenas essa questão da segurança jurídica. A gente junta a normativa da própria Procuradoria e fala, ó, eu não quero ter surpresa, eu quero ter aqui uma decisão com trânsito em julgado, para me dar mais garantia de que depois vai que chega lá no STJ, porque agora aparentemente será definitivamente o competente, e ele muda ali o entendimento, a Procuradoria fala, então vou mudar também o meu entendimento, já que a alteração não foi legislativa. Então a gente nós precisamos nos cercar de cuidados para poder dar mais segurança para o seller. Léo, e falando em termos de valores, o que isso pode representar? É claro, gente, que a conta que nós vamos falar aqui, ela é não exata, né, evidentemente, e ela é baseada em um cenário. Empresa no lucro real, faturamento R$500 mil mês. É um faturamento comum para a empresa do lucro real. A gente pode depois jogar para 1 milhão ali e tal, para poder brincar com números, né? Só dobrar. Sim. Recuperação dos últimos 5 anos, por exemplo. Então, Léo, vamos lá, solta os números aí para nós. Olha, essa recuperação pode representar aproximadamente, igual o Luiz falou, né? Varia muito de empresa para empresa, mas pode representar 1,5% do seu faturamento. Então, meu amigo, se você fatura em torno de 500 mil por mês, em um ano isso pode representar uma economia de R$90 mil. E o melhor, eu estou falando R$90 mil, mas o valor, inclusive, sem atualização. Porque esse valor é atualizado de acordo com a taxa Selic, que está baixa, né? Então, 90 mil. E eu já faturo aproximadamente 5 anos e esse valor, estou no lucro real, aí pode chegar a uma restituição de 450 mil. É praticamente R$500 mil, gente. É dinheiro demais. Pensa para você ver, o Léo colocou uma empresa com faturamento de 500 mil. Então, se você dobra, nós simplesmente estamos falando de quase 800 mil sem atualização. Com atualização, nós estaremos falando certamente de 1 milha aí nos últimos 5 anos que você pode estar deixando literalmente na mesa e que a cada mês que passa, prescreve. Então, é importante, tá, esse assunto. A gente fez até digamos, um roteiro, mas não estava esse assunto, mas falou assim, Luiz, a gente não pode deixar de falar desse assunto. Como a gente tem demorado a gravar, já é um assunto que a gente já deveria ter abordado, a gente já abordou em outras participações nossas com o Bruno, etc. E aí resolvemos trazer nesse episódio que a gente está querendo retomar esse podcast, que a galera sentiu muita falta, que eu tenho certeza, pode comentar aí se você também sentiu. No último episódio teve um comentário falando que estava com saudades dos nossos vídeos. Obrigado, coração. E por fim, né, pessoal, só pra gente arrematar esse assunto, pra gente passar pro próximo, isso daí, gente, você pode levar uma vantagem competitiva muito grande. Sim. Porque a gente está falando de 1,5% sobre o seu faturamento. O que você pode fazer? Pode pegar esse dinheiro, viajar, ficar com esse dinheiro em conta, mas você pode, na verdade, em épocas de catálogo, qualquer redução no seu valor do seu produto é para você ganhar ali o valor do catálogo. Então, você pode falar, eu quero, minha margem está boa, então eu vou pegar esse dinheiro e vou descontar e reduzir meu valor do produto. Exato. Pode ser uma solução interessante. E ao fazer isso, na verdade, você pode duplicar ou triplicar suas vendas, porque a gente sabe que é assim que acontece. Ainda mais se você ganha um catálogo. Não, pessoal, sobre esse tema é isso aí, vamos pro próximo, Léo. Se liga aí, galera, agora nós vamos falar sobre reforma tributária. Um tema que já vem sendo fortemente debatido, um tema que no final do ano passado houve aí a edição da lei complementar que deu uma regulamentada, mas tem pontos pendentes ainda. Sim, inclusive as alíquotas, ninguém sabe ainda. Inclusive as alíquotas. Então ainda tem muita coisa para ser discutida nos próximos anos, a gente sabe disso, inclusive tem eleições, então pode
podem ter aí mudanças no governo e podemos ter mudanças consequentemente em alguns aspectos aí da reforma tributária que, como a gente sabe, a gente já vem criticando desde quando ela foi lançada. Continuaremos com um sistema de benefícios para determinados setores. Alguns se justificam, outros são meros lobbies. Aqui a gente fala mesmo, tem esse negócio, não é verdade. Continuaremos sem a tão sonhada simplificação da carga tributária. Provável, aí aqui já é aposta, aqui não é certeza não. Provavelmente continuaremos com guerra fiscal a vir. Aí temos que, óbvio que agora não está anunciado. Óbvio que agora há um cenário de pacificação, até de eventual simplificação. Mas eu acho que, ao que tudo indica, e vários especialistas dizem, inclusive nós, a médio prazo, até próximo ali do anúncio, isso daí deve vir por terra. Pelo menos até 2033 não vai simplificar. Aí é certeza. Porque aí você vai estar pagando os tributos atuais, os novos tributos, então até 2033 com certeza não vai. Depois desse prazo aí a gente tem que ver o que vai acontecer até lá. Para poder falar se estará simplificado. Aí entra tudo isso que eu já falei, governo que vai trocar, que vai entrar, né? Por aí vai. E claro, temos ainda que falar agora para o seller, mas já temos um cenário, então vamos falar do que nós temos. Léo, diz pra gente, essa nova estrutura tributária com o IBS, o CBS, vai mudar a lógica do imposto? Ou seja, o imposto hoje é 100% sobre o consumo. Como que vai ficar? É importante, né, a gente falar que a reforma tributária, inclusive, realmente está mexendo apenas nos tributos sobre o consumo. Por exemplo, imposto de renda, contribuição social, é até uma fase que eles estão chamando de fase 2, mas a fase 1 está uma bagunça, imagina a fase 2. Então, o que acontece? Vai mudar toda a estrutura, porque hoje, por exemplo, né, tem uma questão de não cumulatividade dos tributos, que não é 100% integral, porque tem as empresas do Simples, tem alguns itens que não pode aproveitar, algumas situações que não pode aproveitar crédito, inclusive aquela discussão sempre muito grande sobre é possível aproveitamento de crédito PIS/COFINS das taxas de intermediação dos marketplaces. Em tese, com a nova estrutura, não vai ter mais essa discussão, você vai conseguir fazer um sistema não cumulativo pleno, ou seja, você da cadeia, na cadeia, sempre vai poder aproveitar 100% dos créditos gerados pela empresa anterior, na cadeia anterior. Então não vai acontecer o que é conhecido hoje de impostos em cascata, que vai só aumentando, Na verdade, você vai ter, pagou aqui, aproveitou ali, aproveitou aqui e por aí vai. Isso é a tendência, tá? Mas como a gente já falou, né, o Luiz já falou, tem essas questões ainda que falta regulamentação. E tem alguns tributos que, alguns itens que vão ter uma carga tributária menor. Então a tendência é passar um crédito menor também. A tendência, porque ainda não está tão claro como que vai ser feito dessa forma. Mas é uma mudança completa realmente na estrutura da tributação sobre o consumo. Porque hoje você paga PIS, COFINS, o IPI, ICMS, para quem é serviço, o ISS-QN, e aqui você vai pagar como se fosse, né, apenas dois tributos, que é o IBS e o CBS. Eu falo sempre como que fosse, porque ainda tem umas pegadinhas aí, igual o imposto sobre pecado, o IPI vai continuar em alguns itens. E por fim, uma questão que eu queria comentar, né, também da mudança, porque hoje, né, você que vende cosméticos e você é comércio varejista, tá? Você não é indústria. O que acontece? A indústria pagou o PIS/COFINS monofásico para você, e aquele PIS/COFINS altíssimo. Você chega na hora que você vende, você não paga mais o PIS/COFINS. Com o IBS e CBS, em tese, isso não vai acontecer mais, não vai ter mais sistema monofásico. Então, vai ser gerado todas as cadeias. Então, mesmo o produto cosméticos vai ter essa incidência. E, em tese também, salvo as exceções, equivaler à tributação. Por exemplo, hoje um IPI de sorvete é uma alíquota tal. O IPI que aconteceu lá do McDonald's, que agora eu esqueci,
o que eles mudaram, mas se fosse um creme gelado, é outra tributação. A questão lá Acho que é uma coisa de bebida láctea. Foi alguma coisa de bebida láctea. O do wafer também, que foi o bombom, virou wafer. Ele também é por conta da tributação do IPI. Em tese, com essa reforma, não vai acontecer mais isso. Mas eu gosto, Léo, e eu vou parabenizar a agência por essa pergunta, por esse tópico, porque na verdade o tópico fala sobre se vai mudar completamente a lógica do imposto no consumo. E você falou um pouco da questão da estrutura. Na visão do seller, vai ter mudança. Na visão do consumidor, nada. Do consumidor a princípio. Inclusive, em tese, ele não vai sentir nem redução, o consumidor. Exatamente. Talvez ou simplificação ou bosta nenhuma disso. Ele não tá nem aí. Pouco importa. Então, por isso que eu gostei da pergunta, porque a estrutura sim, mas a lógica de ser um imposto sobre o consumo, não. Manteremos isso, mas me chama muita atenção esse também o segundo tópico trazido pela agência, que ela veio questionar o seller do Simples Nacional. Veio colocar aqui um ponto de interrogação. Parece até que as meninas fizeram realmente um curso tributário aqui para poder. Parabéns, viu? Como que fica a estratégia, a precificação do seller, do Simples e tudo mais? Gente, ei seller, você que tá me olhando aí, você tem mais de um CNPJ, não tem, bichão? Pode falar a verdade. Eu sei que tem. Comenta aqui. Quase todos têm antes de conhecer a eBlue e antes de verificar uma estratégia para ir para o lucro real e tudo mais, e te tirar daquele contador preguiçoso e blá 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 blá. Normal, tá? Você não é diferente, pelo contrário, você é o comum. Mas, do jeito que o Simples Nacional é tratado nesse país desde a época de Dilma Rousseff, desde a época da Dilminha, como diriam os apaixonados por ela. Do jeito que ele é tratado, você não vai aguentar ficar no Simples. Por quê? Léo, conta pra gente. Primeiro, não tem aumento da faixa do Simples. Nós estamos falando de 2014. Dilma foi eleita segundo mandato, saiu em 2016, não é isso? Foi isso mesmo. Então tá, então se não tem aumento desde 2014, que eu acho que o último aumento foi antes dela ser reeleita, né? Aí teve o aumento falso, sublimite, né? aumento falso. Não, o sublimite esquece. Feito pelo Temer, né, gente? Então tá, então o aumento da Dilma, 2014, eleição, já tem 10 anos. Então, você pode pensar como, mas e de agora para até a mudança definitiva, completa, né, 32 lá e tal, são menos de 10 anos. Já são 8, né? 8, né? 8 anos por aí. Tá em 25? 25 mais 8. Isso mesmo. Então, para Lula ou Bolsonaro, que foi quem esteve, não podemos nos esquecer, né? Que foi quem estava aí até agora mesmo, ou qualquer outro das patotas deles aí, enfim, ser reeleito, a chance é muito grande, principalmente em 2026. A chance é muito grande da gente ficar nisso aí. Neles ou num dos indicados por eles. E não mexer em nada. Do Simples, né? E aí, meu amigo, o que serão 3 milhões e 600 mil daqui a 4, 5? É nada, gente. Porque tudo sobe. O salário mínimo, poder de... Né, não necessariamente poder de compra, mas o salário mínimo, os preços, as taxas, a Selic, os juros, o dólar. E aí, daí a pouco isso não é nada. Aí você vai ter quantos CNPJ? Quantos laranjas você vai precisar? Tem que abrir a fazenda ao invés de empresa. Então, e aí vem o segundo e mais cruel detalhe. Léo, como que vai ficar para o seller que vende B2B? Olha, pessoal, isso daí vai assim, mexer, eu falo de novo na estrutura, né? Na estrutura... Como é hoje, Léo? Fala como é hoje, fala como é. Beleza. Hoje, por exemplo, você, principalmente empresas do lucro real, que é... Muitas empresas do e-commerce estão no lucro real. Vocês compram de uma empresa do Simples Nacional. Ela vai te transferir ali o crédito, principalmente de PIS e COFINS, 9,25%. Essa empresa do Simples, ela paga ali no máximo 2%. Mas o crédito é de 9,25%. Mas o crédito é 9,25%. Ou seja, você está lá, você está no lucro real, vendendo bonitão e comprou de um amigo seu que começou agora, está no Simples. 9,25% de crédito. Falou, beleza, irmão.
Tô feliz, tô me acreditando. Porque se ele não te desse esse crédito, você não ia comprar dele, não? Não ia comprar. Com a alteração, e a princípio é isso que está escrito, se nada mudar, é isso que está escrito. A empresa do Simples Nacional, ela vai transferir de crédito aquele valor que ela vai pagar de IBS e CBS dentro da alíquota do Simples Nacional. Então, se continuar, a princípio, nas mesmas alíquotas, ao invés de ela transferir igual hoje, ela transferiria 9,25%, ela vai transferir apenas 2%. É uma redução de um crédito de 7%. Então, é muito grande. Isso vai acabar com a negociação B2B com empresas do Simples Nacional. E tem uma coisa hoje, Luiz. Por exemplo, não é geralmente o pessoal do e-commerce, mas vamos colocar que a gente tem um cliente assim. Então, vou dar o exemplo dele sem falar o nome. Mas ele é uma indústria de café. Ele faz ali o café e vende para os supermercados BH, que é uma rede de supermercado aqui muito grande aqui em Minas Gerais. E Espírito Santo. E compra, né, apenas de empresas do regime normal por conta de crédito CMS. Nem é questão de PIS e COFINS. Ele já visa a questão do crédito de CMS. Então, que aí já é uma coisa que o Simples não dá. O Simples já não dá já hoje. Nessa lógica atual. Então, na lógica atual, se você está no Simples, você já deve ter percebido em algum momento um entrave para entrar em alguma empresa grande por causa de não fornecer esse crédito CMS. Sim. Já deve ter acontecido com você. Então, se você, por exemplo, aí fica uma dica aí, se você quer vender para o supermercado BH, já saiba. Eles não compram de empresa do Simples Nacional. E um outro detalhe, gente, que também aí vale, isso que o Luiz falou, me lembrou de uma coisa. Hoje, inclusive, na verdade, se você for comprar de grandes redes, sei lá, uma Tramontina da vida. Eu quero vender produto Tramontina. Eles te pedem... Alô, galera aí das panelas, né? Das facas. Temos sellers nesse segmento. Se você não apresentar, por exemplo, balancete, DRE, demonstrar qual que é o seu regime de tributação, ele não te libera um crédito tão interessante. Então, você não consegue nem entrar. Então, gente, o Simples Nacional, a tendência com a reforma tributária é talvez ele ficar ainda um pouco mais difícil você se manter no Simples Nacional. Aí a pessoa fala, vai ter mudança de alíquota e tal. A princípio não, vai continuar da mesma forma. Cortezinho aí em agência, para o tema reforma tributária. Vou tentar pensar em algo de efeito no improviso aqui, viu, Léo? Seria o fim do Simples Nacional com relacionamento B2B com a reforma tributária? Fiquem atentos. Pode ser, né, Léo? Porque pensa pra você ver, olha quanto você vai conseguir... Não, gente, simplesmente vocês são empresários também. Se vocês no lugar da rede, seja do supermercado BH, você compraria? Se tem um monte de gente que atende o requisito e que vende a mesma coisa, porque café é café. Uhum. Enfim, qualquer outro produto, agora fugiu tudo. Esses produtos. Shampoo é shampoo, café é café, roupa é roupa, tecido é tecido. Tudo. Se você. Nossa, o cara é bom, gente boa, toma cerveja comigo, mas não tem, não tá no Simples. Então eu vou onde é que. E diante disso, né, quando a gente fala dessa situação, porque muita gente pergunta, qual que é o impacto para a empresa do Simples? Vai aumentar ali, vai acabar o Simples? Não vai acabar, gente. Acabar não vai continuar lá. Mas essas operações vão ficar cada vez mais difíceis de ocorrer. Porque, por exemplo, hoje uma empresa em Minas Gerais com TTS e-commerce, por exemplo, benefício fiscal aqui de Minas, já não precisa aproveitar crédito CMS. Então, ela precisa aproveitar o crédito PIS e COFINS. Se a empresa não vai gerar crédito, vai gerar um crédito bem baixinho, fica essa empresa... Hoje que eu falo, né? Hoje, os nossos clientes. Não, pode continuar comprando de empresa do Simples, não tem problema, porque você não precisa gerar crédito de ICMS, só precisa do PIS e COFINS. Com a reforma tributária, eu falo, cara, infelizmente agora você não vai mais poder comprar de empresa do Simples. Ou seja, sem muito terrorismo, mas é um fato, se não mudarem algumas coisas para o Simples Nacional, dentre elas essa lógica de transferência desse crédito, que hoje é de um jeito, pode mudar, mudar. Mas a questão do governo é sempre muito cruel, porque às vezes ele vai fazer o quê? Eu vou aumentar a alíquota, mas não vou mudar isso. Aí tipo, mas então eu não vou poder vender B2B, ou senão eu vou ter que ficar selecionando parceiro. Ou, enfim, galera, temos que estar atentos
né? Agora, você B2C aí que vem na internet, até que consumidor final. Então, assim, só pra gente finalizar esse assunto, não sei se o Luiz vai querer falar mais uma coisa, Não. mas aí só uma coisa. Que as pessoas falam, não, mas não tem jeito nenhum de uma empresa do Simples passar o crédito integral. A princípio vai ter como, mas você vai ter que, a empresa do Simples vai ter que recolher o CBS e o IBS fora do Simples Nacional, parecido como é hoje o sublimite. Então você vai ter que optar a recolher o CBS e o IBS fora do Simples. Então assim, a tendência é essa opção ser pior. Ser inviável. Ser inviável. Vai ser mais ou menos o que fizeram o sublimite. Eu estou aumentando aqui a faixa de faturamento. Não, beleza, mas é inviável, tá? Vai ser mais ou menos isso. Você pode gerar crédito, mas possivelmente é inviável você ficar aí no Simples. Célia, fiquem atentos, cenas para os próximos capítulos. Ah, doutor, mas tá longe. Mas chega. Mas chega, tá? Sobre esse tema é isso, né, Léo? Vamos pro react agora? Vamos. Galera, agora vamos fazer o nosso reaction sobre um vídeo também do Bruno. É o segundo vídeo nosso no canal com esse formato, com essa estrutura, com react. E nessa segunda vez aí, também usando dos vídeos do Bruno, porque sempre gera um conteúdo rico. Então, quem nos segue é o Bruno Gontijo da Unicanal. Vai ter o vídeo aqui, o link, pode se inscrever, pode seguir. E o vídeo foi sobre as principais demandas jurídicas e tributárias de uma empresa do e-commerce, por que e quando contratar. É um vídeo 52 minutos, foi legal pra caramba, vale a pena. Falamos de vários temas aqui. E foi a estreia do Luiz nos vídeos com o Bruno, inclusive. Verdade, foi a primeira vez que eu participei. E tivemos vários comentários elogiosos. Teve um comentário de um mal entendido, quem for curioso vai lá ler, mas se for ler as respostas vai ver que depois tudo foi esclarecido. E o primeiro, Léo, vamos lá, destaca para nós. Vamos lá, pessoal. O @Brino Ricardo. Boa noite, Brunão. Joia? Simples Nacional paga de FAO ou já está ali na alíquota? Eu já até respondi ele lá no comentário, mas como é uma dúvida geralmente recorrente do DIFAL, eu acho que vale a pena a gente responder aqui também, tá? Comentar sobre essa dúvida aqui do Bruno Ricardo. O DIFAL, gente, a gente já falou em outros vídeos, mas é importante aqui a gente separar o DIFAL de compra e o DIFAL de venda. O DIFAL de venda, empresa do Simples Nacional não paga e também não está dentro da alíquota do Simples Nacional, porque é inconstitucional, indevido, qualquer nome que você quiser falar, mas empresa do Simples não é devido o DIFAL de venda. Tudo bem que tem um estado Tocantins aí, mal avisado, mal amado, que está cobrando das empresas do Simples, mas é inconstitucional, ilegal e indevido. Agora, sobre o DIFAL de compras interestaduais, ou seja, eu estou aqui em Minas Gerais, estou comprando um produto de São Paulo, um produto para comercialização ou industrialização, é devido o DIFAL de compra nessa situação, tá? Agora, sei lá, eu estou em Santa Catarina, aí tem que avaliar, porque é devido apenas produto nacional, produto importado, somente para produto importado, produto nacional não. Então depende muito do seu estado, então é importante avaliar a legislação de onde que você está estabelecido, tá certo? Valeu, viu, Breno? É isso aí, eu queria só mandar um abraço pro meu povo tocantinense aí, porque o Léo falou estado mal amado aqui. Não, né? é o governo tá? do estado, entendeu? Inclusive os povos indígenas Carajá, Xambioiá, Javaé, Xerê, tem um monte aqui, eu tô lendo aqui, mas é difícil de falar. Mas um abraço, um beijo a todos. É o governo. Isso, o governo que tá fazendo besteira aí, tá, gente? E vamos lá com a Giovana Santos 2201. Ela disse: oi Bruno, durante o vídeo você cita um benefício, ela se confundiu. Scalg de Minas, ela disse que não faço ideia de como se escreve. Queria saber se a sigla é essa mesmo e se para o estado de São Paulo tem algo parecido. Um abraço. Nós também respondemos a Giovana. No que ela disse Scalg de Minas, provavelmente ela quis dizer benefício fiscal de Minas Gerais, né, pelo som da palavra, imagino que seja isso. E sobre sigla, né? Sigla desse benefício, aí depende. O Estado usa muito uma sigla TTS. Que é Tratamento Tributário Setorial. Isso. E aí tem os TTS de Minas. Nós já falamos em vários episódios. Mesmo era conhecido, inclusive, como RET. RET, Regime Especial de Tributação, né?
Tem outros vídeos do canal falando sobre os regimes especiais. Podemos voltar a gravar nesse novo formato, se quiserem, peçam aí, a gente é muito estimulado pelo que a galera também pede. Então podemos sim voltar a falar, não tem problema. E ela pergunta, por fim, né, o trecho final da pergunta, se para o estado de São Paulo tem algo parecido. E o estado de São Paulo não tem benefício fiscal. Nós imaginávamos que Tarcísio de Freitas, com uma postura mais empresária, fosse fazer algo diferente nesse sentido para o estado de São Paulo, mas certamente ele, em conversa com sua equipe, né, seu grupo de economistas, de assessores, entendem e percebem a robustez, você sabe, né, gente, a robustez do estado de São Paulo, e certamente, se pensaram em algum momento em alguma coisa, fizeram conta e viram que tinham mais a perder do que a ganhar. E eu acho que até mais do que isso, eu acho que os governadores, principalmente os vizinhos dos outros estados, Minas, Goiás, Espírito Santo, bateu lá num telefone dele e falou assim, cara, faz nada aí não. Faço não, velho. As empresas já tudo quer ir pra aí, mas se você der um regime especial parecido com o de Minas, por exemplo, nossa senhora, acaba com o estado. Não tem jeito. E eles não conseguem nem atender essas demandas gigantes de empresas. Então, acho que também teve um pouco disso também. Também acho. Léo, vou destacar a terceira pergunta aqui. Vamos lá, lê pra gente aí o comentário. Do Valfo Trotsky 8709. Eu ia deixar isso por último, que é mais polêmico. Do RP Macro, M-A-K-R-O. Então vou deixar você comentar isso. Tudo bem, vamos lá. Ele disse, a logística do Mercado Livre não conseguiu entregar um produto meu no valor de R$350, depois de 6 meses ainda, constava como em devolução, nunca chegou, abri uma reclamação, me disseram que estava fora do prazo, enfim, já havia expirado, fiquei no prejuízo. Vale a pena cobrar judicialmente? Galera, Conexão E-Commerce, tá aqui, ó. Nós mudamos um pouco esse nosso layout porque a gente queria trazer assuntos não apenas tributários, que é aí, digamos, o mote, o carro-chefe da eBlue, mas também trazer outros assuntos, como, por exemplo, no próximo vídeo a gente vai ver se a gente traz um pouquinho de NPI, Léo. Ah, boa. Um assunto que sempre gera muita dúvida. Tem até um comentário aqui do Carlos Magno, falando que o processo dele do NPI é de agosto e nada até agora. O dele, na verdade, agora já saiu já o resultado, porque ele é cliente nosso, mas como ele é de 23, não foi com a gente que ele fez. Não com esse processo, ele é cliente de outras coisas. Né? Não, porque ele é cliente mais atual, né? Exatamente. Então, a gente trouxe também a Leão e Carvalho para o jogo. Mas a gente vai ter que fazer um recurso para ele, inclusive. Então, pois é, foi indeferido. E nós temos agora a Leão e Carvalho para a gente falar sobre os assuntos do mundo jurídico. Então, falando sobre a pergunta do RP Macro aqui, galera, quando se pensa em judicializar alguma demanda, é claro que o valor do prejuízo ou do proveito econômico, do que está se buscando, ele é relevante. Então a gente precisa sempre pensar nisso antes de judicializar alguma coisa. Lógico que R$350 não é que é desprezível, não é que não vale nada, não é nada disso. A questão é que quando se pensa em mobilizar o judiciário, quando se fala em eventualmente, porque nem sempre tem, você pode optar por um juizado especial, se for cabível para o porte da sua empresa, mas se fala em justiça comum, que você tem custas processuais, que você tem outras coisas, às vezes não vale a pena mover a máquina judiciária pelo valor. Ah, Luiz, existe então, portanto, um volume piso? Um piso? Não tem. Não tem. Vou dar um exemplo de um cliente nosso que recentemente a gente fechou uma ação, ele teve um problema X lá, não vou entrar no mérito do problema aqui agora e nem vou revelar os nomes, mas que o Mercado Livre em data feita falou assim, vou eliminar os seus produtos se você não fizer a regularização tal, ia jogar fora. Descartar. Ele não tinha como, naquele momento, apurar qual que seria o prejuízo dele, porque ele tinha perdido acesso à conta, a gente teve que entrar com uma medida liminar, pedir a suspensão dessa ameaça, a cessação dessa ameaça para que tudo fosse apurado, regularizado e, claro, o prejuízo não fosse ainda maior do que ele já estava, de não conseguir operar e tudo mais. Então, nesse nosso novo formato, nós vamos debater assuntos jurídicos em geral. Problema que você vai ter no catálogo, comenta aqui, gente, está tendo esse problema? Está tendo gente entrando no seu catálogo? Ou você estava no catálogo, às vezes até desavisadamente. Tem gente acontecendo isso? Tem gente acontecendo isso. Entrando desavisadamente, vendendo um outro produto no catálogo de um seller que está tudo registrado, tudo certinho. Daí a pouco o seller está lá denunciando o cara como se o produto fosse falso, não sei o quê.
E juridicamente às vezes é mesmo, porque ele entrou desavisado. Então nós vamos falar disso, vamos falar de bloqueio de conta de Mercado Livre, quando eu pintar perguntas e dúvidas interessantes ou assuntos. Então, sobre a resposta dele, R$350, quer entrar? Tem tudo? Pode procurar o juizado especial, fazer uma termação, ficar atento à questão da audiência, ir à audiência, porque já aconteceu, não com o seller, mas com outro tipo de cliente que não vai na audiência, chegar, eu não podia ontem não, aí eu vim hoje, gente, a audiência era ontem. Aí o prejuízo aumenta, né? Porque você toma uma multa do judiciário que chama contumácia. Exatamente. Então, é possível? É possível. Vale a pena financeiramente, ainda mais usando de um apoio jurídico? Neste valor, neste cenário, não. Mas é isso, sobre essa pergunta. Léo, vamos para a última aí, polêmica. Que é o @Valvotrovski8709, eu já tinha falado antes, é difícil para falar, e o Luiz me fez eu falar de novo. Ele falou o seguinte, comentou o seguinte. Literalmente, eu quero literal. Beleza. Desculpem, gente, belas palavras, hein? Quem paga impostos abusivos é otário. Sonegar no bostil é legítima defesa. Tenho orgulho em falar. Eu sonego tudo que posso. Gente... Tchan, você é assim, Seller? Conta pra nós aí, você. Eu peguei esse comentário pra comentar. Ficou redundante, mas vai. Porque eu tava falando aqui, o Luiz, vamos falar desse não. Eu falei assim, vamos falar. Porque os clientes da eBlue, gente, não é querendo puxar a sardinha pro nosso lado, mas eles conseguem sobreviver e sobreviver bem, com uma margem boa. Claro, dentro do todo mundo tem um carro melhor, né, que o nosso, Léo. Os caras têm todos uns carrão aí, tá todo mundo muito bem. Então, eu tenho um pessoal uns carros elétricos top demais. Top, não, tudo. Então, assim, o pessoal tá bem, tem uma margem bacana, vende bem pra caramba, sem sonegar. E, gente, assim, eu respeito a opinião do nosso amigo aqui, que não vou repetir o nome dele não, mas não concordo de forma alguma. Porque, primeiro, a sonegação você vai causar um desequilíbrio no mercado. E outra, a Receita Federal, gente, cada vez mais está no pé. Recente agora, né, tudo bem que é diferente, mas na pessoa física lá, surgiu a situação, os recibos médicos têm que ser emitidos de forma eletrônica, não vale mais recibo médico físico, porque a Receita está ampliando o cruzamento de dados em todos os lados. Fica aí. Não vou falar você fazer isso não, mas se você já ouviu falar, né, de alguém que ficou um mês sem emitir nota no Mercado Livre e que não chegou uma cobrança do Estado, não existe. Antigamente, principalmente no estado de Minas, acontecia muito da venda do cartão de crédito sem emissão de nota fiscal. O estado de Minas pegava tudo. E aí a multa, gente, não é chegar ali e dar a multa de 2%, de 20%, mais Selic, não. É a multa de até 150% sobre o valor do débito. E se você está no Simples Nacional, só para finalizar... A exclusão. A exclusão, inclusive, pode ser de forma retroativa desde o ilícito, ou seja, desde a sonegação. Então, eu não recomendo. Leonardo, eu também, tá? Mas ele trabalhava no fiscal e eu na área de legalização de empresas, de uma contabilidade. Ele deve ter assistido pelo menos assim umas 5 quebras de empresas relacionadas a essas multas. Pelo menos. Isso na época das maquininhas, né? E das maquininhas. Você pelo tinha menos restaurante eu lembro uns 3. E assim, foge também um pouquinho, mas teve até uma história que assim, é igual algumas histórias que a gente escuta na faculdade. Essa história eu sempre escutei. E eu falo como isso é verdade porque eu acredito, eu acho muito legal essa história. Que era aqui em Belo Horizonte, em estacionamento. Teve estacionamento aqui na região central de BH. Imagina o tanto que para pouco, né, de carro lá. E ficava entrando lá os carros, lá e tal, não sei o quê. E ficou um fiscal da prefeitura do outro lado da rua anotando as placas. Aí no final do dia ele foi lá e falou assim, eu quero ver a nota fiscal das placas tais. Aí o pessoal falou assim, opa, não tem não emiti não. Aí tomou uma ferrada e o município de Belo Horizonte mudou até a sistemática de apuração dos tributos de estacionamentos em Belo Horizonte, que agora não é pura operação, ele é estimativa, inclusive. Então assim, por isso que eu acho que é real, porque mudou mesmo essa sistemática. E é nesse sentido que eu gosto desse trecho que ele coloca, que sonegar no bostil é legítima defesa.
E aí eu vou explicar. Gente, faz sentido um pouco do que ele está falando aqui. Quando você para pensar a baixa qualidade dos serviços públicos colocados à disposição da população. Sim. Então, nesse ponto, ok, faz sentido o que ele está querendo dizer aqui. Porém, quando você para analisar essa história aí que o Léo acabou de contar do imposto de renda, era... Do ISS. Okay. Eu falei do imposto de renda, eu queria dizer do estacionamento. Ah, do estacionamento. Era justo que o cara de estacionamento, que quem vai, enfim, fala assim, eu quero alugar um negócio aqui para estacionamento aqui no centro de Belo Horizonte, ou de qualquer grande cidade. Não, primeiro que não acha. Era justo esse cara não pagar tipo, praticamente nada de imposto. Chegar no final do mês, encher o bolso de grana enquanto você está aí vendendo, o supermercado está vendendo, está declarando, o restaurante está vendendo, está declarando e tal. Aí ele enchia o bolso de grana e às vezes ele pensava, otário, você está pagando imposto, eu nem pago imposto, por quê? Porque eu tenho estacionamento. Tipo assim, é justo isso também? Então, que nem, eu entendo um pouco do ponto que o colega traz aqui, no sentido de que, pô, os serviços colocados à disposição da população são uma merda. Então é muito ruim, aí a gente é roubado, tal, não sei o quê. Mas é justo que todo mundo pagando, fazendo seus corre para fazer tudo certinho, e um cara, por exemplo, usando de esperteza, porque não tem outro nome. Tem outro nome, Léo, para isso? Eu até prefiro ficar só nesse nome. Esperteza para não pagar nada. E aí, né, conseguir só se enriquecer e etc e tal. Então, fica aí esses pontos de reflexão, todos esses negócios. Comenta aqui, gente. A gente precisa disso para poder dar seu like. Não gostou? Dá o joinha para baixo. Gostou? Dá o joinha para cima. Porque isso tudo vai fazer com que o vídeo chegue a mais pessoas. Bom, pessoal, e hoje a gente viu aqui que não dá mais para ficar, ou melhor, ignorar, né, o que está acontecendo, a reforma tributária, já tem várias coisas para ficarem atentos. As notícias aí, essa do DIFAL, não dá pra gente mais ignorar isso, pois sempre existe um risco ou uma oportunidade. Exatamente. E também assim, o seller que fica mais atento a essas notícias que, principalmente a reforma tributária que vai começar em 26, terminar em 2033. Se eu me ajustar a rota antes do meu concorrente, você pode ter certeza que você vai sair ganhando. Vai estar na frente aí, né? As suas decisões vão ficar mais fáceis, principalmente as fiscais, o seu lucro será muito maior. Então você que chegou até o final, agora é a hora da mendicância. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Enfim, se não está inscrito, inscreva, aperte o sininho. Queremos saber aí o que você mais gostou, o que você quer que mude e tal. E vamos interagir. E lógico, Léo, até o próximo episódio. E até agradecer ao YouTube, que o nosso último vídeo teve até um alcance legal, sem um centavo de tráfego pago e tal. Legal. Então, mas não deixem de comentar, gente, para aumentar esse engajamento aí do YouTube. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Continue acompanhando o Conexão E-Commerce, que teremos sempre novidades aí para você. Um abraço. Abraço.